Boa tarde! Estamos aqui hoje para uma conversa muito especial. A Lohane decidiu conversar com o nosso facilitador certificado, Eduardo Silva, para descobrir coisas que ela ainda não sabe. Ela é muito ingênua, tem muita coisa para descobrir neste mundo. Muitas! O que você quer saber do Eduardo? Eduardo! Eu quero saber uma coisa, depois vai ter o direito de resposta para saber de vocês também algumas coisas. Réplica, tréplica, adoro. Vamos lá. Eduardo, o que é o fundamento? Fundamento é uma classe de Access Consciousness. É uma classe como se fosse um grande portal para abrir para as infinitas possibilidades que Access fala tanto. Uau! Todo mundo sabe que a entrada principal, a chave giratória de Access é a classe de barras. Então, a classe do fundamento ela é uma classe aprofundada, onde nós vamos olhar para o ser e destravar dele, tirar dele tudo aquilo onde ele se fundamentou durante toda essa vida ou qualquer outra. Uau! Ok, a gente sabe então que para fazer o fundamento é obrigatório ter uma classe de O barras. pré-requisito, classe de barras, Classe que de é a barras. entrada de Access. Mas a né? partir disso, o fundamento é para todo mundo. Para quem escolher. Em Access nós temos alguns cursos e algumas referências de cursos que as pessoas, conforme vão vivendo o Access, elas vão escolhendo por isso. Então não tem uma linha certa de como tem que ser, né? Então existe quem diz assim, tem que ter 3 classes de barras para fazer o fundamento. Não é verdade, isso é mito. As 3 classes de barras, elas servem para a pessoa se tornar facilitador de barras, de Legal. classes de barras. Depois, você vai ter que fazer um fundamento em algum momento para validar isso que você está escolhendo, que é ser facilitador, ok? Esse é um caminho. O outro caminho é, não, eu quero continuar praticante de barras, eu quero praticar na minha família, quero ganhar dinheiro com isso, mas eu quero ter mais ferramentas. E aí vem a classe do fundamento, trazendo essas ferramentas e essas possibilidades para que as pessoas criem mais para a vida delas. Uau! Existia no manual do fundamento anterior, porque todo ano o Gary Den faz o fundamento global, que vai acontecer o ano que vem aqui no Brasil, né? Todos estão convidados, se já tiveram uma classe de barras. E aí todo ano ele remaneja o material do fundamento. Então ele percebe energeticamente o que está criando mais e mantém, e aquilo que tem que voltar ou algo novo que tem que ser incluso no material. E nos materiais anteriores existia um tema, certo? Que falava especificamente sobre a fundamentação do fundamento. Uau. O que é a fundamentação do fundamento? O exemplo que ele dá é que nós estamos todo o tempo fundamentando a nossa realidade a partir de pontos de vista dos outros, de realidade dos outros, daquilo que nossos pais disseram, nossos avós disseram, depois os maridos, as esposas, enfim. E aí ele faz uma comparação com a cidade de Veneza, que na verdade a cidade de Veneza ela não tem fundamentação, porque ela é feita em placas, porque ela é uma cidade inteira em cima d'água, na verdade, né? Então ele diz que quando você faz o fundamento, você passa a desfundamentar aquilo que está fixo como ponto de vista e você passa a ter umas placas que você vai poder permear a sua vida a partir de outros espaços. Uau! Né? E isso é muito legal, porque no fundamento você vai olhar para isso que é a sua realidade, não a realidade. Muito legal você falar isso, porque Access o tempo todo está falando sobre criação de possibilidades. Então, numa classe de barras, a gente já sai com um conjunto de ferramentas muito potente para criar outras possibilidades. Isso. E a classe de barras, ela é de um dia. E a do fundamento? A classe do fundamento ela é uma imersão de 4 dias. Uau! Certo? Você falou sobre a classe de barras que já abre para possibilidades, né? Eu sempre vi a classe de barras como... É até interessante o que eu vou dizer, vai desdizer o que eu já disse até agora. Eu sempre vi a classe de barras como uma grande fundamentação.
não uma fundamentação para deixar a gente fixo no lugar. Mas quando você faz a classe de barras, ela faz, parece que expande algo que você nunca tinha visto antes. E a partir dali, você oferece isso para as pessoas, que é para praticar as barras. Então eu ofereço para minha mãe, para o meu irmão, para o meu companheiro, para minha irmã, e essas pessoas vão criando mais para elas, porque isso vai expandindo. Vai destravando os lugares onde estavam isso, tirando aqueles pontos de vista que a gente fundamentou. Por isso que eu estou dizendo que a barra já está na fundamentação. E aí, o dia que me disseram, existe um curso de 4 dias, onde você pode criar mais, onde você pode criar mágicas, onde você pode expandir mais, eu falei, só pode ser impossível. Porque se na barra isso já acontecia, eu falei, só pode ser impossível. E aí eu falei, agora eu quero pagar para ver. E aí eu fui fazer. Uau. E foi tudo muito rápido, né, na minha vida em Axis. Então, quando a gente diz que nas barras já expande, você imagine isso que você já vivencia com as barras numa potência 10ª a mais. Uau. É algo muito maior. Só para dar uma palhinha do que nós temos durante os 4 dias, né? Durante 4 dias você sai de lá aprendendo 4 processos corporais. Que já é algo. Que já é grandioso. Então, para quem não sabe o que são processos corporais em Axis, são processos com imposição de mãos, onde nós ativamos a energia da própria pessoa, certo? A partir de um espaço onde ela pode se curar, onde ela pode se libertar de doenças, onde ela pode se libertar de questões emocionais, onde a gente pode trazer questões físicas. Por exemplo, um dos processos corporais é memória celular. Ele trata especificamente onde a célula foi machucada. Então, se você tem uma cicatriz, se você tem uma cicatriz de gravidez, etc., você pode fazer esse processo nessa cicatriz, o corpo começa a se regenerar, trazendo uma cura interna, e em muitos casos a própria cicatriz não chega a sumir às vezes, mas ela chega a entrar num espaço onde ela entra de acordo com o que as células dela já eram desde o começo. Então, de pronto, nos 4 dias você recebe 4 processos corporais. Desse do memória celular, às vezes a cicatriz ela tá externa, às vezes essa cicatriz ela tá interna, às vezes um choque, uma batida. E que a pessoa nem sabe que existiu. Legal! Né? Então, por exemplo, quantas coisas acontecem dentro do nosso corpo que nós sequer temos consciência. E de repente você tem uma dor aqui na canela, ou uma dor na coxa, ou uma dor no meio do braço, e você fala, não sei por que o braço dói assim. Sempre nesse mesmo lugar. E você tem uma memória celular, que isso a física quântica já chama de memória celular também. Eu trabalho com massoterapia há 14 anos e esse é sempre o nome que a gente dá a isso. Então o seu corpo ele tem um registro de que ali houve uma lesão. E em algum lugar as células internas não se regeneraram. E aí quando você está fazendo o processo, você vai tocar e fazer o processo e a pessoa vai dizer, olha, por milagre, depois que você fez aquele negócio em mim, aquela dor nunca mais voltou. E aí você vai dizer, eu sou milagroso mesmo. Eu sou assim. É assim que eu costumo criar a minha realidade. E essas ferramentas que o Fundamento traz, elas fazem os nossos corpos também se prepararem ou estarem mais preparados para receber toda a carga de energia que esses 4 dias têm. Então, até isso é todo pensado por Gary, que é o quanto as pessoas que vão participar desses 4 dias de imersão precisam que seus corpos se trabalhem, se modifiquem para receber aquela carga de energia. Tudo aquilo que eles vão receber todo esse tempo. Então, a gente divide durante os 4 dias, um processo para cada dia, cada facilitador faz do seu jeito, como a classe solicitar, às vezes a energia da classe pede de outra forma, e o corpo vai se moldando para receber aquilo. Eu tenho que tomar cuidado, que a minha vontade é falar tudo que o fundamento Exato, o fundamento peguem suas apostilas. E ele costuma ser tão divertido assim, Eduardo?
fundamento? O fundamento eu tenho um problema para falar sobre isso. Eu digo que o fundamento é uma diversão só para mim. Uau! Como assim, Eduardo, não é para os outros? É muito divertido para os outros. Uhum. Mas é porque eu me divirto tanto dando a classe e as pessoas vêm com questões sérias. Então, antes de falar da diversão, eu vou dizer uma coisa que talvez é o que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo estão pensando. A palavra o fundamento dá a impressão que você vai vir para um curso onde o facilitador vai pegar um livro de Access, um livro sagrado de segredos, e vai começar a ler e vai dizer assim: o Gary estava com a camisa verde o dia que ele recebeu as barras, e assim ele foi fundamentando, então essa teoria está vinculada. E não é nada disso. A fundamentação, ou seja, o fundamento, ele tem a ver com cada participante que vem para a classe. Então, se você está escolhendo essa classe apenas para dar mais alimento para sua mente lógica, essa classe não é para você. Né? Essa classe não é para você. Essa classe é para quem está disposto a entrar num estado de permissão e sair de lá uma nova pessoa. No meu último fundamento, eu fiz uma analogia e daí eu achei tão divertida que eu vou usar para todos agora. Que eu digo que o fundamento agora é igual o Clark Kent. Ele entrava na cabine telefônica uma pessoa e saiu o Superman, né? Então esses 4 dias é os 4 dias de cabine telefônica do Clark Kent. E o quanto pode ser divertido estar dentro da cabine telefônica, né? Então quando você me pergunta, é tão divertido assim? Access é feito na leveza da diversão. Então a gente tem momentos da classe em que nós vamos ter que pegar seriamente sobre assuntos, porque se a gente está facilitando as pessoas que estão lá, e estou sendo facilitado também, vão vir à tona as energias que eu estou carregando há quantos bilhões de anos, né? E essas energias elas precisam ser trabalhadas para que não saia metade Clark Kent, metade Superman, ou sai inteiro Superman, ou sai inteiro Clark Kent, né? Então a gente faz isso com a total leveza e a total diversão necessária. Então a gente dá muita risada, a gente come bastante, a gente brinca bastante, mas a gente transforma bastante. E me conta uma coisa, já que a gente está falando de diversão, come bastante, diverte bastante. Qual foi o local que você pensou para essa classe de fundamento? De fundamento. Nós temos uma classe marcada para Londrina, né? Nos dias 5, 6, 7 e 8 de dezembro. É a minha última classe de fundamento aqui na região que eu moro, né? E a gente tem uma chácara, eu vou chamar de chácara mágica. A gente pode deixar uma foto dela nos comentários. A gente tem uma chácara que a gente já fez o outro fundamento, e ela é uma chácara que parece que ela vem nos abraçar quando a gente está lá, né? E a gente tem várias possibilidades nessa chácara. A gente tem possibilidade de quem quiser ficar para dormir, tem espaço. Como a locação ela é feita para o curso o fim de semana todo, isso não tem custo além. As pessoas podem se organizar para isso, a gente só precisa saber como vai ser. E o custo que daí talvez a gente tenha são com comida, porque como é uma chácara mais afastada, a equipe toda se organiza para que as comidas cheguem até lá prontinhas e a gente coma e fique à vontade, receba. E quem precisar ir e voltar, como a gente fez da último fundamento, as pessoas vão cedo, 6 horas da tarde, dá 20 minutos da cidade. Então ela é afastada no sentido de ser zona rural, mas ela é tão perto que dá essa disponibilidade de ir e vir. Essa facilidade. Então o convite para a chácara, o convite para o fundamento, ou melhor, o convite para o fundamento, a chácara faz parte do convite. Então no Access a gente diz muito que nós temos que ser a energia do convite, né? A energia do convite para a classe, a energia do convite para fazer barras, e a chácara é a energia do convite para nós. Uau! Para mim, para o meu corpinho, é energia. Eu vou abrir uma aspas no comentário do fundamento para dizer como que essa chácara chegou, que foi muito divertido. Nós estávamos no outro fundamento, eu e a Rê. Onde vamos fazer? Onde vamos fazer? Enlouquecidos. Tá fechado, não tem lugar.
e a gente não queria fazer. A gente tem a sala onde há cursos, a gente tinha mais gente do que caberia aqui. A gente achou um cowork na cidade que caberia gente, que daria conta. Mas como eu fui sempre na pergunta, né? Ela já me olha como que diz, foi culpa sua. Tudo bem. Eu fico na pergunta e não tava leve, mas era o que tinha de leveza. Então, era o mais leve, era o cowork. E a Rê, pode fechar, Edu? Eu falei, espera mais um pouco. Eu tô na pergunta. Espera mais um pouco, tô na pergunta. Aí um dia ela me manda assim, Edu, você precisa ir lá olhar a sala e fechar, senão eles vão alugar para outro. Falei, ok. A hora que eu fui lá, a sala eu já conhecia, porque eu já tinha ido uma vez. A outra que eu estava dispondo por causa de valores, já tinha alugado. E aí eu olhei para a sala e fiz assim, e aí, vai ser nós? Meu corpo fez... Eu falei, ué, e é super legal, grande, arejado, tem um espaço externo. E aí tinha alguns pontos de vista que eu tinha que ser tratado. Tá bom. Saí de lá, fui mais em 2 lugares, não encontramos. Cheguei em casa e falei, Renata, procura no Airbnb, a gente vai achar outro espaço, e ela já estava atrás disso. Aí ela me mandou alguns, e eu falei, essa chácara, descobre de quem é, porque isso era terça-feira, ia começar na quinta. E ela lindamente, 2 horas depois me diz, eu não sei nem como essa mulher chegou na minha mão. Esse é o telefone dela, esse não sei o que, eu já liguei pra ela está esperando você falar com ela pra saber. Bem assim, eu não quis falar com ela, não era pra eu falar. Exato. Era pra ele falar com ela. E aí como é que foi a ligação? Aí eu liguei, aí é a melhor parte. Aí eu liguei pra ela, o nome dela é Lorena, falei, oi Lorena, tudo bem? Oi, tudo bem. Olha, a gente tá pesquisando os lugares que eu dou alguns cursos, e a gente viu sua chácara e eu me apaixonei pela sua chácara. Minha assessora já entrou em contato com você. Ah, é, a Renata, ela falou que você ia ligar. Falei, então, ela falou, curso do quê? Porque eu não costumo alugar chácara assim, porque é uma chácara familiar, né? Falei, então, eu não sei se você já ouviu falar, é sobre Access Consciousness, eu dou curso de barras, de processos corporais, e eu tô fechando um curso de fundamento, começa quinta-feira. Aí ela falou assim, olha, eu também faço barras. Aí eu peguei e falei, uau, que legal, então é essa energia mesmo, a sua chácara tá me chamando, que divertido, bababá. Aí ela, então venha conhecer a chácara. Terça-feira à noite, à tarde, 6 horas, não sei, marchei pra Cambé. Cheguei lá, entrei, sentei, linda, como vamos fazer, fechar o valor, pode ser, a gente vai usar essa área, quantas pessoas, então não vai fazer comida, não vai ter bagunça, não, é para um curso sério, não sei o quê. Ela vira para mim e diz assim, eu vou fazer o curso também. Aí eu falei, oi? Ela, faz tempo que eu estou precisando fazer o fundamento, a facilitadora que me deu barras disse que o fundamento vai mudar a minha vida, e agora o fundamento veio até a minha casa. Aí quando eu digo que essa chácara abraça o fundamento, é por isso. E ela participou da classe, da último fundamento que foi o que nós fizemos lá, e a classe foi assim, incrível, e ela, agora a gente toda vez que fecha a agenda para alguma coisa, a gente tá, Lorena, tem espaço? Sempre tem, vem, vamos ver lá. Ela dá prioridade pra gente fechar a agenda agora. Tanto é que tem uma novidade para janeiro que vai ser na chácara também. Que legal! Aguardem! Muito ainda está por vir. E o que mais é possível, né? Pausa dramática. É que eu fiquei aqui seguindo a energia do que eu queria dizer sobre o fundamento, por isso. Existe uma coisa do fundamento que eu vou precisar falar, porque eu já ia seguir aquela hora, eu segurei, mas veio de novo. Como eu falei, vou fazer um suspense. Como que é a pergunta que você queria fazer mesmo, Lohane? Onde a sua vida está fundamental? Exato. Porque é a palavra-chave da nossa chamada para essa classe. E aí, o fundamento ele tem partes. Uma pessoa me perguntou outro dia, eu fui no curso de base, a facilitadora só faz leitura da apostila. E aí eu tive que responder para ela, no curso de fundamento você também vai ver isso. Porque uma das regras básicas do Gary é que nós passemos a apostila de todo o conteúdo que está lá. E um jeito que ele tem
para que as pessoas cumpram aquilo é que elas leem. Eu tenho facilidade no curso de base em não ler mais a apostila inteira, mas porque eu já dei muito curso. Então eu já sei o que está ali, como muitos facilitadores já falam. Então se alguém virar e falar assim, mas você viu aquilo? Você vai falar, vi. Ah, então tá bom, não tem problema. Mas no curso de fundamento é tudo muito conteúdo, afinal de contas são 4 dias. E cada parte da apostila, ela vem para tratar, parece que uma molécula de cada um que está ali. Então você vai ter temas ali, vou dar uns spoilers, por exemplo, como arrogância. E aí a primeira vez que eu vi esse tema, eu falei assim, o que tem para falar sobre arrogância? Né? O que o Gary está trazendo essa palavra tão feia? E de repente aquilo não é tão feio quanto parece. O ponto de vista que a gente criou sobre a arrogância não é tão feio e não é tão pejorativo quanto parece. E aí o Gary diz assim, você pode ser arrogante. E aí você sai depois dos 4 dias dizendo assim, eu sou super arrogante agora. Eu serei sempre. Exato. E aí isso não é pesado, é leve. Não é fazer mal ao outro ser arrogante. É estar entrosado comigo e com a minha intimidade. Poderia dizer que a gente está indo no fundamento de todo o nosso julgamento e de toda a nossa limitação? Poderia. Ainda que não é um ponto de vista que eu compartilhe, mas poderia. Porque se eu falar que eu estou indo para o fundamento de todo o meu julgamento, eu vou criar forma e estrutura para não liberar outras coisas que não sejam julgamento. Uau. E quantas coisas eu carrego desde toda uma vida ou outras vidas que necessariamente não seja julgamento. É apenas algo que eu comprei do outro e pronto. São coisas que a gente nem sabe que tem. Exato. Legal. Por exemplo, isso. No fundamento em Maringá, um dos fundamentos que teve em Maringá, eu falando sobre manipulação, que é outro tema do fundamento. E aí a moça fez assim, foi muito nítido, ela fez assim na cadeira. E aí, quando você está dando a classe, você está percebendo tudo o que está acontecendo. E aí eu continuei lendo sobre manipulação, trabalhando as energias, porque isso também aprende no fundamento, trabalhar as energias. E aí, no final da leitura, que não era grande, eu olhei para ela e fiz assim, qual o espaço do seu corpo que você não está disposta a manipular? Essa mulher olhou para mim e fez assim, nenhum espaço, porque eu nunca quero ser igual à minha mãe. E ali começou toda a facilitação do quanto ela foi manipulada desde criança, o quanto ela conquistou coisas para a mãe, não para ela. Então não era um julgamento. Ela não tinha julgamento sobre isso, ela só não queria mais aquela energia que ela imprecou de frente. Que, no entanto, ela estava polarizada. Eu sempre vou manipular, eu nunca vou manipular, eu estou nas polaridades. O que está lá no curso de barra, se eu estou na polaridade, eu não consigo receber. E ela, na verdade, não estava disposta a manipular. Ela estava disposta a ser manipulada uma vida inteira. Até ali. Uau. Ela só congelou porque ela viu que ela podia manipular e daí ela não conseguiu chocar. Enfim, foi uma linda facilitação e aí é engraçado que as pessoas percebem que manipular não é algo tão ruim assim. Aliás, não tem nada de ruim e nada de bom. Tem só o que é. É só o que é. E aí quando você manipula para o bem maior, para o reino de nós, o Gary diz, se você manipular para o seu bem próprio, você vai cair em erro e você vai cair no errado de si. E daí você não vai criar consciência. Aí muito pelo contrário, você cria anticonsciência. Mas quando você manipula para o reino de nós, quando você manipula para o todo, para que, por exemplo, como eu posso manipular uma energia aqui, seja ela pequenininha ou grande, para que nesse momento apague meio metro de chama da Amazônia? É uma manipulação. E eu posso manipular aqui para que chegue lá. O quanto eu posso manipular as pessoas para vir para o meu curso, não porque eu quero ganhar dinheiro, mas porque vai ser uma contribuição para elas. E a contribuição que elas vão receber, elas vão apenas, no contraponto, fazer que isso se permita na vida dela. Exato. Então, tudo é uma manipulação. E o Gary diz, quem não manipula é manipulado. Então, não tem erro em ser manipulado, desde que seja para o reino de nós. Então, esses e outros assuntos é que são tratados no fundamento. E eu quero fazer mais uma pergunta, já que a gente entrou em tudo isso.
gostaria que você falasse um pouco mais sobre pontos de vista e uma ferramenta incrível que é interessante Ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. É engraçado, eu tenho alguns grupos, como a maioria dos facilitadores. A gente precisa criar uma forma de se conectar com quem está ali do outro lado. E hoje a internet é essa facilidade. Então a gente tem grupos no Facebook, grupos de WhatsApp. E o... Pausa. Inclusive, sigam, né? Vem. Isso. Vai lá no canal do YouTube, clica aqui, vai ficar o link. A gente tem um grupo gratuito de 21 dias que termina a semana que vem, dá pra você ver todos os vídeos. De puxão de energia. De puxão de energia, que você vai poder se conectar com todas as minhas classes e tudo que a gente tem pra dar. Ou pra contribuir. Dá Que seja! Dá, receber, o que mais é Se possível. vocês estão dispostos a receber, eu O posso que dar. mais é possível. Mas eu quis dizer isso para dizer sobre o interessante ponto de vista. O que nós percebemos é que as pessoas vêm para os cursos de barras e de duas uma. Ou elas aprendem a fazer barras e parece que o que grava, incrusta na nossa cabeça é como pode melhorar, E é legal porque isso é que cria mais para a nossa realidade. É uma pergunta e ela abre espaço. E a gente cria menos. Acho que só porque o DEM diz que se nós fizermos de vários dias de interessante ponto de vista que o outro tem esse ponto de vista, ou a quem pertence isso que não é meu é do outro, isso vai criar mais para nossa vida, a gente se trava. E aí o que eu percebo quando eu dou puxões de energia ou quando a gente faz workshop online é que as pessoas não vão para a apostila pegar as ferramentas que elas já têm, que já são suas. Você já fez curso de barra, essas ferramentas já estão na sua caixinha de ferramentas, certo? E aí as pessoas vão lá e me perguntam assim, durante o curso, ou durante o puxão, ou assim pessoalmente. Mas a minha mãe vive me criticando. Mas o meu marido não faz o que eu gostaria. E aí eu olho para elas e digo assim, ok, interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. Mas não é tão fácil assim. E realmente não é fácil se você não fizer isso uma constância na sua vida. E não é fácil se a pessoa tem um ponto de vista. De que não é fácil. Tem isso também, né? E aí o que acontece? Eu aprendi isso com os facilitadores mais antigos, entre eles Débora Azevedo e a Thaisa fala muito isso, que nós temos que fortalecer o músculo da consciência. E fortalecer o músculo da consciência é eu poder olhar, sei lá, para esse quadro que está aqui e falar, não gostei dele nessa parede. Mas interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, quem colocou ele aqui deve ter gostado e está tudo bem para todo mundo. E isso, para essa realidade que a gente vive, dá a impressão que eu estou cagando e andando pro quadro. Mas não é isso. Eu estou apenas entrando num espaço de permissão de que quem escolheu ele aqui esteja e eu escolho que eu respeito isso. Serve para o quadro, serve para... Isso é muito difícil, serve para olhar o problema que a mãe traz, os filhos trazem. Então, faça isso com vocês. Peguem as ferramentas de barras e vai na apostila, gasta, invista em você um tempo ali de meia hora. Eu sempre falo para meus alunos, leve para o banheiro, lá você sempre tem tempo. Então leve para o banheiro e fica lá, um grifa-texto, quais as ferramentas que meu curso de barras me trouxe de presente. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, como pode melhorar. Tudo é oposto. Quer ver uma frase que eu não escuto as pessoas falarem, que é tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. E essa frase abre um espaço. Você está ali criando uma classe se você é facilitador, você está ali querendo paciente se você é praticante, você está ali querendo dinheiro, mas você não sabe de onde vai vir. Você para seu dia, para tudo, estaciona seu carro, só não dorme, estaciona seu carro e repete isso. Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. A hora que você vai repetindo isso, sem lógica, porque é para dar um nó na mente lógica, você recebe uma ligação. Oi, você tem horário para rolar minhas barras hoje à tarde? A hora que você repete isso, alguém te liga e diz assim,
olha, eu estou depositando R$100 na sua conta que eu te devia. A hora que você repete isso, o trânsito abre se você está no engarrafamento. E as pessoas não usam. Porque elas estão no interessante ponto de vista de que é muito fácil as ferramentas. E aí, se eu tenho esse interessante ponto de vista que não pode ser tão fácil assim, é bom demais pra ser verdade. Aí eu vou dizer o que o Gary costuma dizer. Eu vou deixar você ir na sua piscininha de merda. Quando você quiser sair daí, você me avisa. Fica aí. Pra quê? Pra que tem que ser difícil? Então, em todos os lugares que nós estamos achando que a vida é feita para ser árdua, difícil, sacrificante, pra quê? A gente pode ser muito mais divertido, a gente pode ser muito mais eficaz, a gente pode ser muito mais mágicos, a gente pode ser muito mais milagroso. Outro dia eu escutei de uma pessoa na internet que ela disse assim, milagre, uma pessoa em comum de Axis até, por ela, aquela que me mandou, milagre nada mais é do que acontecer nessa realidade algo que não existia aqui. Então, se você criar para você dinheiro, e até ontem você achava que não criava dinheiro, você está criando milagre. Se você tem uma dor, hoje eu dei um workshop sobre dores, então eu posso falar disso com propriedade. Se você tem uma dor na coluna que existe e você nunca viveu sem ela, se você for para um processo corporal ou para esse workshop, ou olhar para isso e falar, ok, o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se posso, como mudo isso? E ela foi embora, você acabou de criar um milagre. Porque você é uma centelha do ser divino que é o ser infinito que você é. Então, o quanto a gente pode estar disposto a assumir que sim, pode ser leve, pode ser fácil, e eu posso sim fazer milagres. Uau! E a classe de fundamento traz essa possibilidade. Como pode ser mais maravilhoso? Vocês perceberam que eu estou muito ouvindo os dois conversar. E é assim que vocês vão se sentir nesses 4 dias de fundamento, maravilhados com o que pode surgir. Esse nosso encontro foi programado para acontecer o encontro. O que a gente ia dizer era para realmente acontecer do nada ou do tudo que a gente tem para passar para vocês. Qual é o script? Zero. Sem script. Energia. Energia, isso mesmo. E é isso que vai acontecer nesses 4 dias aqui em Londrina, que vai ser dia 5, 6, 7, 8, nessa chácara mágica, que chama Chácara das Flores, em Cambé, que é bem divisa Londrina-Cambé. E a gente gostaria muito que vocês pudessem, mais do que nunca, neste momento, abrirem os seus corpos, o seu coração, para receber esse convite. Para que vocês realmente possam perceber o quanto vocês, seres especiais, podem ter mais do que está dentro de vocês. Certo? Queria agradecer a Lô pela Mas iniciativa. antes eu quero fazer mais uma pergunta. Ela tem mais perguntas. Eu vou abrir um workshop online até agora. Quero fazer mais uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta relacionada a escolhas. Aquilo que eu crio quando eu não quero escolher ou me coloco numa posição onde parece que eu não tenho escolha. Do tipo, ai Edu, eu quero tanto fazer essa classe, mas eu não tenho dinheiro. Eu já ia falar pra ela assim que ela tá presa no curso de barras, que ela só me fez pergunta de barras. Interessante ponto de vista, escolhas criam sua realidade. Como seria nós darmos um passo além do que aquilo que a gente fica no mimimi das escolhas? Tem um vídeo que está vinculando na internet, a gente pode até postar ele no canal, que o Gary lançou agora, dia 8 de novembro, se eu não me engano, exatamente sobre isso. Sobre, eu não tenho dinheiro para fazer o fundamento, eu não tenho dinheiro para fazer o curso de barras. E eu vou fazer uma facilitação aqui, que vai servir para todo mundo, que é assim. Se você tivesse dinheiro, você escolheria fazer o curso Fundamento com o facilitador certificado Eduardo Silva ou com qualquer outro facilitador do Brasil ou fora do Brasil? Faça essa pergunta para você. Se eu tivesse dinheiro, eu escolheria fazer? Porque o dinheiro, a energia do dinheiro, nós usamos ela como uma limitação nessa realidade. Porque foi assim que nós fomos ensinados a tratar o dinheiro.
eu fui tratado assim desde pequeno. Mamãe falava assim, não gasta à toa porque senão não vou comprar o leite no fim de semana. Mamãe falava assim, compra 3 leites porque pode ser que acabe o dinheiro, a gente tem que ter estocado. Eu sou da época que a gente saía com 2 carrinhos de compra do mercado e tinha que ter o mês inteiro a compra do mês, e se acabasse dia 20, ficava sem comer até dia 30, certo? Então esses pontos de vista criou alguns de nós e criou talvez todos ali. Então como é que eu falo para essa pessoa que está me escutando, sim, você pode criar dinheiro? Eu falo para ela dizendo assim, se dinheiro não for o problema, qual a sua escolha? É estar no fundamento ou não estar? E tá tudo bem. Percebe? Porque quando eu vou para um espaço de escassez, de que eu não tenho dinheiro, de que eu não consigo pagar a conta, de como que eu vou assumir esse compromisso, na verdade, em algum lugar dentro de mim, eu não estou querendo me desfundamentar. Eu não estou querendo escolher, né? Na verdade, eu não escolhi. Eu escolhi estar num espaço onde aparentemente eu não tenho escolha. Exatamente. E a gente é craque nisso, né? A gente é craque em dizer que eu estou aqui porque alguém escolheu por mim. E vou fazer igual o Gary. Não venham, não escolham fundamento. Não escolham classe de barras, não escolham fundamento. Sabe por quê? Porque vai te tirar deste espaço que você está. E talvez você não esteja pronto. Então, só escolha quando você estiver pronto. Ah, mas se eu nunca ficar pronto? Tá tudo bem. A gente tem outras realidades aí para você ficar pronto. Agora, aqui, nesse espaço de consciência, você tem que estar disposto a escolher. Você escutou no curso de barra, sua escolha cria sua realidade. Então, se você não está a fim de mudar sua realidade, é porque até onde você foi, já deu. Eu escutei no COP agora com o Breno uma coisa bem legal sobre dinheiro. E aí eu vou replicar aqui para a gente encerrar fechar com isso e poder deixar para você a escolha do que você está querendo. Nós temos um equilíbrio energético e que nós vamos aumentando isso conforme a nossa vida vai passando. Então, quando eu sou criança ou quando eu montei as minhas realidades, eu criei para mim que ter R$1.000 era muito dinheiro. E aí toda vez que eu criava R$1.000, estava bom, eu não criava mais. Eu tive essa experiência quando eu saí de um emprego formal que eu tinha, que eu ganhava exatamente R$800. E eu vivia falando para a profissional liberal que trabalhava no mesmo espaço, que ela ganhava R$2.000, eu vivia falando, nossa, mas você é rica, você é isso, que beleza, um dia eu vou ser igual a você. E nunca. Aí um belo dia, eu entrei com a bunda e a administração do lugar entrou com o pé e tá tudo certo, né? Hoje eu entendo que eu escolhi aquilo, e se eu não tivesse escolhido aquilo, eu não estava onde eu tô. E eu fui, chorei. Do lugar que eu fui mandado embora, que era uma avenida aqui de Londrina, até a minha casa eu fui chorando. E o trauma e drama era assim, o que eu vou fazer agora sem R$800? Para 10 anos passados era um bom dinheiro. Aí minha irmã, não, calma, isso não é nada, vai dar jeito, Fui numa empresa, passei um tempo de férias, fui numa empresa, ela falou, você quer trabalhar? Falei, quero. Eu estava na formação de educação física. Então vamos arrumar uma empresa, vai virar ginástica laboral, massagem laboral, vamos criar isso. No segundo mês de trabalho eu estava ganhando R$2.500. E aquela realidade era infinitamente impossível para mim, porque 800 era o meu teto. E aí quando eu estava na facilitação com o Brendo, agora no COP de Curitiba, ele trouxe isso à tona e aqui explodiu. Eu estava no microfone e ele virou para mim e disse assim, que lugar que você escolheu que você quer continuar ganhando só R$3.000? Aí eu virei para ele e falei assim, como que ele sabe que era isso? R$3.000 para mim já era muito bom dinheiro. E ele fez assim, quando você pode conquistar 3 deusilhões de dinheiros, porque dinheiro é só uma energia. Então que lugar é esse que você está achando que conquistar R$1.000 por mês, R$2.000 por mês é o seu teto único? Ou o curso Fundamento ele custa R$4.900. Esse é um dos motivos que as pessoas dão essa maior desculpa de não escolherem fazer.
Existe uma facilidade, vocês vão conversar com essas moças depois, uma forma de pagamento, enfim. Mas que lugar é esse que você não pode escolher ir acima do teto que você colocou como uma limitação para você? E aí o seu corpo, ele é energia e ele é obediente. Então o que ele faz? Opa, chegou nos 3.000, Eduardo não precisa ganhar mais nada. E aí todas as classes, todos os atendimentos, tudo que vem depois disso, ele fala, então eu posso descansar. E aí você começa a não criar mais. 3.000, lógico, é um número pequeno, mas pode ir para 10.000, 30.000, 20.000. Sabe aquele espaço que eu vou virar para você e falar assim lá no fundamento? Você está disposto a ganhar 20 mil reais por mês? E você vai fazer assim, é muito dinheiro para mim. Então você não está disposto. Então entra no espaço de escolha onde você está disposto a, além de pagar o fundamento, pagar quantas outras coisas você escolher. Com total facilidade, Alegria e glória. Muito bem. Muito obrigada, Edu. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Rê. Em breve a gente volta com mais desse lindo ser aqui. Imagina, Obrigado. se esse momento aqui já foi assim, gostoso, divertido, leve, imagina que vai ser 4 dias 4 disso. dias com o meu corpinho junto com vocês. Adoro! Um beijo, pessoal. Eu espero ver vocês pessoalmente, ok? A qualquer momento e em qualquer lugar. Até breve.